Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Nós temos a presença mais uma vez do nosso querido amigo Pedro Lacerda, do Irmão Cheio, vai nos falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes da gente passar para ele, como de praxe, fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 73, Oportunidade. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João capítulo 7. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe das lições, tem bom ânimo, encontra nas asperezas da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste de maravilhosa significação. No turbilhão das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino de Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho, o Redentor, está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Um alerta que emana a todos nós, né, que as oportunidades estão aí. Agora, o que a gente tem que fazer é aproveitar. Pegar firme, trabalhar, sem reclamar. Como ele fala aqui, né, geralmente, muitos de nós somos queixosos, reclamamos de tudo, do frio, do calor, da chuva. Então, ou seja, nós estamos sempre reclamando, mas como a gente deveria aproveitar as oportunidades de trabalho e encará-las com o beneplácito de que tudo aquilo que nós fizemos, mesmo que nós acreditemos que só estamos beneficiando os outros, não, a gente beneficia nós mesmos. Eu gosto de citar sempre São Bento, porque no mosteiro beneditino, dentro das várias regras que São Bento estabeleceu, a regra 34, São Bento dizia o seguinte: é proibido resmungar. Então o monge beneditino que resmungava de qualquer tipo de situação simplesmente era expulso do mosteiro beneditino. Porque realmente São Bento não admitia reclamação em hipótese alguma. É uma das regras, está lá nas regras, chamava de régulas, né? Número 34. Então, que a gente precisa aprender com isso, né? A reclamar menos e a trabalhar mais. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, que os mentores espirituais da casa, junto com o nosso amigo Pedro Lacerda, possam inspirá-lo em tudo aquilo que ele vai nos trazer na manhã de hoje, fruto do seu estudo, da sua pesquisa, do seu trabalho, mas que, sobretudo, possamos não só ouvir, mas aclimatar nos nossos corações essas lições do grande Evangelho de Jesus, e que possamos, sobretudo, com os nossos princípios doutrinários espíritas, tentar vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que a nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento com o seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, assim, com essa prece, nós damos por aberto amanhã de domingo, a palestra, a palavra, nosso querido amigo Pedro Lacerda. Meus irmãos, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa irmã, a EDAC, e falar nessa manhã desse tema que é tão importante para todos nós. Amar o próximo como a si mesmo. A gente começa lembrando, né, que os Espíritos vêm dizer para a gente que a mensagem que Jesus veio nos trazer, ela pode ser resumida no amor. Então, se a gente lembrar de Jesus, a gente vai lembrar que a sua mensagem é uma mensagem de amor. João também vai dizer no seu Evangelho que Deus é amor. Então, a gente pode até mesmo definir inicialmente que o nosso objetivo aqui na Terra é aprender a amar.
né? Nós precisamos cada vez mais amarmos. E, curiosamente, nós já amamos de alguma forma, né? O nosso amor ele ainda é imperfeito, é aquele amor que ainda se apega, ainda é um amor que desconfia, é um amor ainda com defecções, mas o nosso foco é exatamente aprender a amar, porque às vezes esperamos ser amados, né? Eu até outro dia lembrava de uma música, né, que muito conhecida, que diz que só vou gostar de quem gosta de mim. Tinha uma música assim, né, que falava isso, uma música popular, né? E a gente às vezes espera ser amado, mas exatamente o foco, o centro, né, a questão do amor é nós amarmos, porque quem ama realmente é feliz. Então nossas reflexões vão por esse caminho nessa manhã. E a gente começa com uma música que fala um pouquinho disso. Busco tua luz na imensidão, tua presença se faz sentir, chegas, entendo teu olhar, mas Senhor, mal posso te encarar, estendes a mão, esperas por mim, assim como sou, é o teu imenso amor. Entendo, Jesus, o que pedes de mim, preciso mudar. Não só querer o amor, e sim viver o amor, porque o melhor do amor é amar. Não só querer o amor, e sim viver o amor, porque o melhor do amor é amar. É mais ou menos o que a gente vinha falando, né? Não só querer o amor, mas sim viver o amor, porque o melhor do amor é amar. Então, amigos, nós vamos lembrar da passagem em que Jesus ele vai definir essa importância desse sentimento, né, que os Espíritos vêm falar também no Evangelho para nós, que é o ponto culminante do sentimento, que é o amor. E aí tem essa passagem, que é importante para nossas reflexões, quando Jesus, ele então é abordado pelos fariseus, que sabendo que ele tinha tapado a boca dos saduceus, né, eles se reuniram, e o doutor da lei, para o tentar, que era aquele procedimento habitual, né, tentando colocar Jesus numa situação de constrangimento, ele coloca a seguinte questão, né? Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus então responde, né, que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento que ele vai complementar. Eu vou colocar no slide seguinte. Mas a gente vai comentar separadamente aqui, já observando o seguinte, olha, Jesus, primeiramente, ele não veio trazer uma lei que era desconhecida da humanidade. Emmanuel, quando ele vai dizer para nós no livro A Caminho da Luz, que todos os missionários ao longo da história da humanidade, eles eram mensageiros de Jesus, missionários do bem, em todas as áreas, né, da religião, da ciência, da filosofia, emissários do Cristo na Terra. Então, aqueles indivíduos que marcaram ao seu tempo a sua passagem pela Terra, trazendo essa mensagem de amor, eram emissários de Jesus. E os próprios profetas, inclusive Moisés, eram emissários de Jesus. Então, quando ele fala do amor a Deus,
ele está dizendo algo que está registrado lá no Deuteronômio, no capítulo 6. Então, lá no Velho Testamento, quem estuda o Velho Testamento vai encontrar essa orientação. Então, não é Jesus que vem trazer pela primeira vez essa orientação do amor a Deus. Mas, como ele mesmo afirmava, ele vinha dar cumprimento à lei. Então, nós vamos refletir primeiramente que o que seria esse amor a Deus? Né? Eu me recordo uma vez de um companheiro de trabalho que me falou assim: olha, eu estava dirigindo o meu carro e aí Deus, num engarrafamento, Deus abriu a porta do meu carro, entrou no meu carro, sentou do meu lado e conversou comigo. Aí eu pensei assim, será que ele está falando isso no sentido figurado? Ou ele realmente imaginou que Deus se materializou ali como se fosse uma figura humana, né? E conversou com ele. Na verdade, Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está nas pessoas, Deus está dentro de nós, Deus está nos fatos da vida. E aí, quando a gente se relaciona com Deus, apesar da gente não poder, né, nós não podemos materializar Deus, né, não podemos imaginar que Deus seja um ser humano, porque o ser humano é a criação de Deus, né, Deus é incriado. Mas nós podemos já sentir esse amor a Deus reconhecendo a obra que Deus realiza. Quando a gente olha, por exemplo, para o universo, para o próprio planeta Terra, para o nosso corpo físico, quando nós olhamos, por exemplo, a perfeição das próprias leis que regem a nossa vida, quando nós estamos obedientes e resignados às situações que Deus nos possibilita viver aqui na Terra, isso é uma maneira da gente estar trabalhando esse amor a Deus. Quando desenvolvemos a nossa fé, a nossa confiança, isso é uma forma de estarmos nos relacionando com Deus e amando a Deus. O contrário seria termos, por exemplo, rebeldia. Quantas vezes nós ficamos rebeldes, né? E alguns até dizem assim, de maneira irônica, né? Poxa, será que eu joguei pedra na cruz para estar passando por tal fato? Por estar passando por esse ou aquele sofrimento? Ou então, será que Deus não gosta de mim? E aí eu me lembro de um filme que é um filme, uma comédia, né? Mas eu acho muito interessante a mensagem que traz esse filme, que é um filme do Jim Carrey, chamado O Todo-Poderoso. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É uma comédia onde o personagem, ele está assim muito indignado, muito revoltado com tudo que acontece na vida dele. E aí a figura de Deus, né, se apresenta na representação do Morgan Freeman, que aparece então como sendo Deus e passa para ele assim, ó, a partir de hoje você tem os meus poderes e você vai viver na minha vida de Deus. E aí ele arruma uma confusão tremenda, é muito interessante o filme. E no final das contas, né, ele acaba concluindo assim, olha, realmente eu me submeto à sua vontade, porque eu estou fazendo tudo errado. Então nessa relação com Deus, é muito interessante a gente compreender assim, olha, eu não vejo Deus, mas eu vejo a sua obra. Eu ainda não compreendo Deus plenamente, mas eu compreendo os seus atributos, como a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, né? Então a gente compreendendo os atributos de Deus, olhando para a vida ao redor e compreendendo que ninguém poderia ter feito, um homem nenhum poderia ter feito a perfeição que é a obra universal, né? Então a gente começa a ter uma relação realmente de amor com Deus e confiantes na sua sabedoria. Existe um conto do Monteiro Lobato, o personagem é o Américo Pisca-Pisca. O Monteiro Lobato escreve que o Américo Pisca-Pisca ele era cheio de ideias. E aí nas ideias do Américo Pisca-Pisca, uma das coisas que ele pensava é que o mundo era tudo errado. Tudo estava errado no mundo. Então ele começava a olhar uma coisa e pensava assim, por que aquilo ali tem que ser feito dessa maneira? Olha só. E aí ele começa a fazer uma análise contando para as pessoas que ele mudaria o mundo inteiro. Transformaria uma série de coisas. Entre as coisas que ele transformaria, seria pegar, por exemplo, as jabuticabas, que eram tão pequenininhas e ficavam naquela árvore imensa, e colocaria lá no pé de abóbora, que é uma árvore rasteira, que não precisa a jabuticaba ficar lá naquele galho grande. Agora a abóbora não, a abóbora que é grande, ela precisa de uma árvore robusta, então ele colocaria lá no pé de jabuticaba. E aí nesse devaneio, né, o Américo Pisca-Pisca acaba dormindo à sombra de uma jabuticabeira,
sonhando com as transformações que ele faria no mundo, mudando a obra de Deus, e ele acorda então com uma jabuticaba caindo no seu nariz. E aí quando ele acorda com aquela jabuticaba que lhe toca o rosto, ele pensa assim: já pensou se fosse uma abóbora? Então ele reconhece realmente a perfeição de Deus, né? Então a gente precisa compreender, a gente precisa analisar a obra de Deus, as oportunidades que Deus nos concede, compreender a nossa vida, para que a gente possa travar, né, desenvolver essa relação de amor com Deus. É uma relação com certeza crescente, a humanidade vai pouco a pouco, né, engatinhando nessa compreensão de Deus, mas como o próprio Jesus afirmou, é o maior e o primeiro mandamento. É o maior e o primeiro mandamento. Porque se nós não estamos em paz com aquilo que Deus nos proporciona, meus irmãos, fica muito difícil a gente buscar a felicidade verdadeira. Muito difícil. Às vezes no nosso íntimo nós estamos revoltados com as coisas que nos aconteceram na vida. E a gente, é como se nós estivéssemos assim, diretamente com aquele que é o doador da vida e das oportunidades, uma rebeldia, uma indignação. Então, essa relação nossa com o Pai Criador, ela tem que se desenvolver nessas bases da compreensão, da fé, da percepção, né, do reconhecimento, a sabedoria, a justiça infinitas que vem do nosso Pai Criador. Mas Jesus também vai afirmar que existe o segundo mandamento, que é aquele que se assemelha ao primeiro, né? Olha, amarás também, né, o teu próximo como a ti mesmo, que é o nosso foco aqui da nossa manhã. Então ele vai dizer para a gente que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus vem num momento de maturidade da humanidade, de já mostrar para nós o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da realização como espíritos imortais é através do amor. É o amor a Deus e é o amor ao próximo como a si mesmo. É como se fosse uma pirâmide, né? Um triângulo, melhor dizendo, onde você tem os vértices da base, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, e você tem lá no vértice superior o amor a Deus, acima de todas as coisas, né? E por que o amor ao próximo como a si mesmo? Porque nós não conseguimos amar o outro, meus irmãos, se não nos amamos. Fica muito complicado. A minha relação comigo, ela é muito importante. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar, eu tenho que ter alegria por ser quem eu sou. E isso é uma dificuldade imensa que nós temos. Nós precisamos nos conhecer, questão 919, é tão importante, Santo Agostinho trazendo para a gente a importância do autoconhecimento, conhecer os nossos sentimentos. A gente sempre fala que é muito fácil, às vezes, a gente analisar o outro. Quem convive com o Robinson, por exemplo, o tempo todo, se alguém perguntar assim, quem é o Robinson? Aí o indivíduo vai lá e fala, o Robinson é um rapaz bem-humorado, ele é uma pessoa dedicada, ele é assim, ele é assado. A pessoa tem na ponta da língua os adjetivos que ele considera que fazem parte do rol das características do Robinson. Mas quando a gente pergunta assim, mas quem é você agora? Me diga você, quem é você? A pessoa fica enrolada, ela não sabe falar. Não sei. Ele não sabe dizer, ele não sabe se autoanalisar, né? Então nessa dificuldade de amar a nós mesmos, de nos conhecermos, de estarmos lidando conosco mesmo, né? No dia a dia, aí a gente cria uma dificuldade imensa para também amar o próximo. Algo fácil de compreender é quando nós, por exemplo, não nos amamos a ponto de cuidarmos da nossa saúde, de preservarmos a nossa integridade física. E aí a gente se questiona assim, mas se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não tenho cuidado comigo mesmo, como é que eu vou cuidar do próximo? Imagina só, vou criar uma situação hipotética aqui. Imagina aquela mãe que se embriaga, fica alcoolizada, e ela tem filhos pequenos para cuidar. Aí ela está dentro de casa alcoolizada. Uma pessoa alcoolizada, ela já começa a perder, desde os primeiros efeitos do álcool no seu sistema nervoso, ela começa a perder as condições de cuidar de si mesma.
E aí, à medida que vai avançando esses efeitos do sistema nervoso, ela vai perdendo totalmente. Às vezes chega até, dependendo do grau do nível do álcool ali na corrente sanguínea, entra até no coma alcoólico. Aí ela tem crianças para cuidar. Ela vai ter condição de cuidar daquelas crianças? Não vai ter. Né? Eu estou dando um exemplo aqui para a gente compreender assim, ó, se eu não cuido de mim, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou ter amor para com o outro, ter carinho para com o outro? Então, essa relação, ela é uma relação como se fosse uma via de mão dupla. É o amor que vai, né, para lá, mas é o amor que vai de mim para mim mesmo também. O cuidado para comigo, né? Isso aí Jesus também não inventou. Isso está no Levítico, está lá no Velho Testamento. Está registrado lá de novo. Jesus ele veio dizer: olha, eu vim cumprir a lei, né? Então, meus irmãos, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, esse amar o próximo como a nós mesmos, ele vai estar numa relação assim: como é que eu gostaria de ser amado? Né? Algo simples a gente compreender também, se materializando esse ensinamento, assim, facilitando nosso raciocínio. Quando a gente tem um problema, por exemplo, do pneu do carro que furou, não sei se vocês já passaram por isso. Você às vezes está no local ermo, escuro, aí o pneu do carro furou. Gente, é uma beleza quando aparece alguém e para o carro atrás, e aí ilumina, sinaliza, te ajuda, e você fala: puxa vida, ainda bem, né, que veio alguém e me auxiliou. A gente não gosta que isso aconteça conosco? Então, olha só, isso é uma forma de amar, né? Ajudar o outro. E aí a gente, se eu gosto disso, eu também preciso fazer isso para com o outro. Um outro exemplo aqui que também é simples a gente compreender. Quando a gente escorrega e toma um tombo, não é uma beleza quando vem alguém e te auxilia? Como é que você está? Você está bem? Está doendo alguma coisa? Vem cá, me dá a mão aqui, vamos levantar. Você está conseguindo levantar? Né? Você se sente gratificado naquele momento ali porque alguém te estendeu a mão. Um próprio acidente de carro, né? A minha filha, há poucos dias atrás, poucos meses atrás, ela se envolveu num acidente de carro e me falou assim depois: pai, o moço com quem eu me envolvi no acidente, ele me ajudou tanto, sabe, ele me acalmou, depois parou umas pessoas que me ajudaram a sinalizar o local. Poxa, se não fossem eles, eu ia ficar lá perdidinha. E eu falei: tá vendo, minha filha, como é que a solidariedade ela é importante? Então, se a gente gosta quando alguém faz isso para conosco, e isso é uma forma da gente amar, a gente vai ver daqui a pouco, é exatamente o que está sendo falado ali, ó. Amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o que nós gostaríamos que fosse feito para nós? Então, é nesse sentido que vai o raciocínio que Jesus ensinava. Ó, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Olha como é que ele já falou de uma outra maneira, ó. Tudo que está nas leis dos profetas, ele disse inicialmente que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora ele já fala aqui, ó: a lei e os profetas consistem em fazer aos homens tudo que queirais que eles vos façam. Então, aquilo que eu quero que seja feito para mim, eu preciso fazer ao outro. Ou, em outra forma de expressão, agora em Lucas, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, fazer ao outro. Eu gostaria que você fizesse isso por mim? Então, beleza. Eu vou fazer também pelo próximo. Eu vou colocar um exemplo pessoal aqui. Gente, me desculpa que não é o ideal, né? A gente dá um exemplo da gente. Só que a minha condição aqui era uma condição, nesse exemplo que eu vou dar, era uma condição de vulnerabilidade. O que aconteceu comigo há algumas décadas atrás? Eu tinha ficado desempregado por algum tempo. Alguns meses, né? E numa situação muito, muito difícil. Financeiramente estava mal, a gente ficou num momento apertadíssimo, né? E aí surge um anjo em forma de ser humano na minha vida. Eu nem tenho visto esse meu amigo. Muito tempo eu não o vejo. Mas ele começou a frequentar a minha casa para me ensinar um programa no computador que me auxiliaria a buscar essa reinserção no mercado de trabalho. Então ele ia da casa dele, que era aqui no Jardim Ponte Alta, ele ia a pé até aqui no Eucaliptal e me ensinava lá no computador o programa. E eu estava aprendendo e ele fazendo aquilo de graça, não queria nada, nem passagem, nem nada, me dando aula daquele programa, né? E de repente, um belo dia, ele falou assim comigo: ô Pedro, vai ter concurso público
Tem um concurso que tem amanhã, o encerramento da inscrição, tem um que eu vou fazer também. Você não tem interesse em fazer esse concurso? E eu falei, eu não estou nem sabendo. Né? E ele falou, aí me deu toda a dica. Ó, você tem que ir lá fazer isso, fazer aquilo. Gente, o que aconteceu, resumindo a história? Eu fiz o concurso, passei no concurso que ele me indicou, né? E foi o que me sustentou materialmente nos últimos anos, graças a Deus. E quando eu lembro dele, eu sempre lembro com muita gratidão, porque ele saía da casa dele para tirar algumas horas do dia para ajudar alguém que estava numa situação difícil, que no caso era eu, né? Então quando eu lembro disso, eu penso assim, gente, isso é fazer o amor acontecer, né? Através de uma ação, né? O amor, ele é o sentimento, como diz os Espíritos, por excelência, é o sentimento mais elevado que existe. Então todos os bons sentimentos, eles compõem o amor. Então naquele momento da minha vida, né, eu fiquei muito feliz por ter acontecido comigo? Alguém que me estendeu a mão. Então, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então quando às vezes surge a oportunidade para a gente, quando a gente descobre que alguém está passando uma dificuldade, né, é muito mais simples a gente ser omisso e às vezes falar assim, ó, Deus te abençoe, Deus te ajude para você vencer a sua dificuldade. E aí eu volto para a minha vida, a minha vida às vezes está equilibrada, está tranquila, e o outro continua lá passando aperto. Mas se você de alguma forma tomou conhecimento daquela dor, olha só, como espíritas, né, já que o nosso lema, a nossa bandeira é a bandeira da caridade, o que eu posso fazer? O que é que eu posso realizar por aquele irmão que possa ajudá-lo, que possa auxiliá-lo? Às vezes eu não posso fazer tudo por ele, mas um pouquinho que eu faço, um pouquinho que o Robinson faz, um pouquinho que o outro companheiro faz, talvez seja o necessário para que aquele irmão possa se reerguer, né? Então eu citei o meu exemplo aqui, peço perdão mais uma vez, para mostrar assim, olha, tem momentos que nós estamos em contato com a dor alheia, com o sofrimento, com os problemas, com as dificuldades, e talvez nós tenhamos nas mãos alguma ferramenta, alguma coisa, algum recurso. E a gente não está falando aqui só de dinheiro, pessoal, porque toda vez que a gente fala de caridade, a gente lembra de coisas materiais. Mas aí eu friso mais uma vez, o amor é o sentimento por excelência, é sentimento. É sentimento. Por isso que nós comentamos que ninguém é tão pobre que não possa, por exemplo, dar um sorriso, dar uma palavra amiga. Então a gente tem como realizar coisas boas e amar, né, sem passar necessariamente pela questão do objeto, do valor material, porque pode ser que a gente esteja até passando por dificuldade também, né? É aquela história daquele indivíduo, né, que não tinha dinheiro para dar um copo de leite, um prato de sopa para ninguém, mas ele não era uma pessoa maledicente, ele chegava a retirar os detritos do caminho para que ninguém caísse, ele era cumpridor das suas obrigações e foi recebido, isso é palavras de Jesus no livro Jesus no Lar, foi recebido nos céus como um trabalhador da caridade aqui na terra. E nunca deu um prato de sopa para ninguém, porque ele não tinha condição, ele era pobre, ele era muito pobre, mas ele era caridoso. Então, porque o amor é o sentimento por excelência, o Kardec insere nesse capítulo que nós estamos estudando, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola dos credores e dos devedores, né? E Jesus, ele narra para a gente que o reino dos céus, ele é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou sua dívida. Jesus, ele faz uma comparação com algo que na época, meus amigos, era comum, né? Era comum que o rei, ele cobrasse lá os impostos, e que se o indivíduo não pagasse, ó, vende ele, vende a esposa, vende o filho, para poder pagar a dívida que ele tem. Então ele está mostrando um rei ali que foi piedoso, que em vez de usar a lei, o rigor, ele teve piedade, né? E aí, quem que é esse rei aqui na nossa vida? Porque ele está comparando o reino dos céus.
É uma comparação material, mas ele está mostrando para nós que o reino dos céus ele é comparável a esse rei. Então quem é esse rei? Em se tratando do reino dos céus. Esse rei é Deus, é aquele que tem o poder nas mãos, é aquele que fez as leis, né? É aquele que tudo pode. Esse é Deus. E ao mesmo tempo nós perguntamos assim, mas como é que Deus nos perdoa? Será que Deus fica ofendido com a gente e em determinado momento Ele nos perdoa? Né? Não é assim que funciona. Né? Deus não se ofende como nós. De novo, a gente leva a ideia de Deus como se fosse um ser humano. Né? Deus não se ofende conosco. Nós somos seus filhos. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe que nós estamos errando temporariamente. Então, as leis de Deus, elas contemplam justiça, mas elas contemplam também misericórdia. Então, Deus, Ele nos dá a possibilidade de superarmos os nossos equívocos através de outros caminhos que não sejam os caminhos da dor, os caminhos do sofrimento. E a gente vai ver isso também aqui ao longo da nossa exposição. Só que Jesus continua dizendo, olha, esse servidor, porém, ao sair, depois que foi perdoado pelo rei, ele encontra um dos companheiros, que lhe devia 100 dinheiros. Pegou esse cara pela goela e quase a estrangulá-lo disse, paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que devia. Então, meus irmãos, olha só que interessante. O cara, ele é perdoado por Deus, os seus, entre aspas, pecados, né? Os seus equívocos, os seus enganos, porque é a comparação com o reino dos céus, eles estão sendo perdoados. É como se nós olhássemos para o nosso passado hoje e pensássemos assim, nessa vida, eu fiz algo que será que foi condenável? Nessa existência, eu não me lembro da minha existência passada, mas nessa existência eu já fiz alguma coisa que mereceria uma penalidade mais grave? Como é que é essa minha relação com Deus? Deus está me dando oportunidade? Com certeza está. Sabendo que nós somos espíritos que estamos reencarnando, o nosso passado é um passado cheio de delitos? Sem dúvida. Basta olhar a história da humanidade. A quantidade de guerra que já aconteceu. A quantidade de pessoas que foram mortas nas guerras. A quantidade de seres humanos que foram trucidados nas ações egoístas, movidas pela ambição, pelo egoísmo, pelo poder, que ao longo da história da humanidade aqui tem ocorrido. Nós fazemos parte disso? Com certeza. Com certeza. Tanto que fazemos parte que na obra de André Luiz, eu não vou me lembrar agora qual é um dos livros que é falado isso, se eu não me engano é o Aniceto, conversando isso com André Luiz. Ele diz que a crucificação de Jesus é um crime coletivo. E que a cruz, que até hoje nós trazemos como um símbolo, para todo lado a gente encontra a cruz do Cristo, no mundo cristão, ela é uma lembrança de um crime que nós ainda não nos redimimos dele. E que quando nós nos redimirmos, todos estivermos redimidos aqui na terra, a gente nem vai lembrar de cruz. Porque a cruz é uma lembrança dolorosa. Né? Então olha que interessante, crimes coletivos. Às vezes acontece uma guerra, como está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, e nós pensamos assim, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, a ideia do mundo globalizado nos leva a outras reflexões. Tudo que acontece no nosso planeta agora, de alguma forma, nós fazemos parte. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós fazemos parte desses problemas. Tem hora que nós olhamos, por exemplo, para os problemas do Brasil, os problemas políticos que o Brasil passa, por exemplo, e a gente pensa assim, esse bando, né, tá aprontando pra caramba, a gente ouve muito isso, né? Essa turma aí não sabe o que eles estão fazendo. Meus irmãos, é claro que cada um responde individualmente, mas nós não podemos esquecer o seguinte, os nossos gestores, representantes e políticos saíram do seio da nossa sociedade. Se nós fôssemos uma sociedade já elevada, que tipo de gestores, políticos nós teríamos hoje no Brasil?
Pessoas equilibradas, com certeza. Então nós fazemos parte desse grupo, desse processo. Então não dá para ficar botando a culpa no outro e achando assim, eu estou fora disso, eu não tenho nada a ver com isso. Temos, é claro que nós temos. Então o que a gente começa a perceber? Né? A gente age com o outro de que maneira? Como é que eu estou me relacionando com esse outro? Eu consigo compreender que eu tenho também dívidas para pagar? Né? O André Luiz vai contar para a gente lá no livro Nosso Lar a história do Silveira. O Silveira era um cara que na terra devia dinheiro ao pai dele. Quando o André está lá em Nosso Lar, ele encontra o Silveira. E o Silveira está numa situação melhor do que a do André. E aí ele fica com vergonha, porque ele pensa assim, o que aconteceu na terra? O Silveira, ele foi dilapidado no seu patrimônio, porque o pai do André Luiz cobrou na justiça, tomou tudo que ele tinha. Eles tiveram que vender a casa, os móveis, e ir embora para o interior. Ele nunca mais viu o Silveira. E ele ficou estimulando o pai dele isso mesmo. Pai, ele deve, tem que pagar. Não teve piedade nenhuma, misericórdia nenhuma, não deu chance. Mesmo a esposa do Silveira tendo ido lá na casa do pai do André e pedido, chorando, para a própria mãe do André, assim, por favor, fala para o seu marido ter um pouco de piedade. E aí o André, quando encontra o Silveira naquela condição melhor, ele morre de vergonha, porque ele pensa assim, oh meu Deus, eu não tive piedade nenhuma com ele na terra, e agora ele está aqui numa situação melhor do que a minha. Aí ele chega no Silveira, pede perdão, o Silveira fala assim, André, seu pai foi um mestre para mim. Eu aprendi pra caramba, depois daquilo ali, como eu cresci. Como eu aprendi. Através da humildade, através da resignação. E ele se desenvolveu. Então, meus irmãos, às vezes a gente é duro com as pessoas e cobra, como o nosso irmão da parábola, cobra o outro, como se o outro tivesse a obrigação de já saber o que tinha que fazer, de ser cumpridor dos seus deveres, mas nós não olhamos para nós mesmos e, por não nos conhecermos, por sermos indulgentes demais conosco e pouco indulgentes para com o próximo, a gente faz o quê? A gente cobra muito, exagera na cobrança, não perdoa, não é indulgente, e aí a gente não compreende que a nossa relação com o próximo aqui na Terra, ela precisa desenvolver exatamente esses valores. São esses valores que nós precisamos desenvolver. Como sustentar, por exemplo, um casamento equilibrado sem indulgência? Como sustentar uma relação familiar sem perdão? Como ter a consciência tranquila, em paz, guardando os detritos do ressentimento no coração? É impossível. Só que às vezes nós ouvimos isso o tempo todo e não compreendemos que o caminho é essa aplicação. É exatamente essa aplicação para que a gente possa ser mais feliz. Para que a gente possa se sentir, já aqui na Terra, os prelúdios das alegrias espirituais. Eu não preciso desencarnar para ir morar em Nosso Lar para ser feliz. Eu posso desde já, desde que eu comece a seguir por esse caminho. Mas muitas vezes o nosso coração está duro pra caramba. A gente não perdoa. Irmãos que não falam com irmãos, cônjuges que vivem uma vida de aparência, companheiros de trabalho que se detestam, situações do dia a dia, pequeninas, que nós poderíamos relevar, e aí a gente se apega. Um exemplo aqui é o trânsito, né? O indivíduo dá uma esbarradinha, dá uma raladinha naquele para-choque, você acabou de mandar dar aquele polimento, aí, nossa, e você vai lá para cobrar, vai para a justiça, vai brigar. Gente, cada um toma aqui a decisão que quiser, mas a gente tem que começar a pensar assim, caramba, né? Quanto vale a minha paz? Quanto vale a tranquilidade que eu estou buscando? E a gente não perdoa, às vezes, nada. Só que acontece lá que outros servidores, continuando a parábola, viram o que aconteceu e foram lá avisar para o Senhor, olha, você perdoou, né? Aquele indivíduo ali, mas ele não perdoou o outro lá fora não, pegou ele pela goela, mandou prender para ele pagar o que ele devia. E aí a gente lembra aqui de uma situação interessante, né? Que Paulo fala para a gente da nuvem de testemunhas, não é isso? E nós espíritas sabemos que essa nuvem de testemunhas, ela é exatamente aquilo que nós fazemos no dia a dia
diante dos encarnados, mas também diante dos desencarnados. O que nós fazemos, eu vi uma frase outro dia no Facebook que eu achei bacana, que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Olha que frase forte. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas projetando um verniz social para mostrar para os outros aquilo que lá no meu íntimo eu ainda não sou. E na hora que eu estou comigo mesmo, os meus pensamentos, eles vão embora. Eu dou asas aos sentimentos negativos. Por isso Jesus falava que a gente poderia adulterar pelo pensamento. Então nós erramos, pecamos entre aspas, né? Quando estamos pensando, quando estamos sentindo, né? E o contrário, quando fazemos coisas boas, também é verdade, né? O André Luiz, quando ele está lá conversando com o Clarence na obra Nosso Lar, e o Clarence informa para ele assim, ó, você fez 6.000 atendimentos gratuitos na sua vida como médico na Terra. Isso está sendo levado em consideração aqui. Tem 15 pessoas que não te esquecem e oram por você. Ainda oram por você, pedindo por você. Então, o que a gente faz de ruim, meus irmãos, não só pelos encarnados, mas pelos desencarnados, e podemos assim dizer que simbolicamente tem um livro da nossa vida, onde está escrito lá o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Independente se tinha alguém vendo ou não. Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Então, o que eu faço de bom também está sendo registrado. Aquilo que eu desenvolvo na relação de sentimento com o outro é importantíssimo. Eu preciso compreender isso. Nós estamos falando aqui de amor. Amor para com o próximo. A gente falou que o lema do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. E a gente sempre lembra que a caridade é vista como a doação material. Mas quando os Espíritos vêm falar para a gente da caridade, eles vão dizer para nós que a caridade ela é benevolência, indulgência e perdão. Olha que interessante. Benevolência você pode fazer de diversas formas. Você pode até fazer uma doação para alguém sem benevolência. Né? Indulgência é você compreender lá a fraqueza do outro, porque você também tem fraqueza. E o perdão é exatamente essa capacidade da gente não guardar o rancor, o ressentimento, a mágoa, o ódio no nosso coração. Isso é a caridade. E aí, onde é que nós vamos desenvolver isso? Nas nossas relações, gente, diretamente com aqueles que a gente vive. Às vezes a gente está dentro da casa espírita, sentando, assistindo palestra, tomando passe, participando do grupo de estudo, e dentro da minha casa eu travo uma relação terrível com a minha família. Como é que pode isso? Tem alguma coisa errada nisso, né? Porque a aplicação é lá, é dentro do meu lar. Então eu tenho que lembrar disso o tempo todo, eu tenho que estar sempre... Opa, peraí. Eu estou sendo desafiado aqui, né, pelo meu filho, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho, mas eu sou espírita, eu estou aprendendo. Então onde é que eu vou aplicar esse amor? É com a relação do dia a dia com as pessoas. E aí o Senhor, segundo Jesus, né, mandou então aquele indivíduo retornar à presença dele e falou: mau servo, eu tinha perdoado tudo que você me devia e você tinha me pedido. Não estava no teu dever ter piedade então para com o outro, que também te devia, assim como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo que devia. De novo, lembrando que isso aqui é uma metáfora, né? É uma história para que o povo da época compreendesse, porque era assim que funcionava. Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não vai pegar a gente porque nós não perdoamos e nos entregar aos verdugos. Na verdade, o que está sendo colocado aqui para a gente compreender hoje, o que a doutrina espírita vem esclarecer para nós, é que existem leis. E essas leis, elas nos dão de acordo com o que a gente também concede para com o próximo. É a lei do retorno. Eu distribuo amor, eu distribuo caridade,
eu distribuo perdão, indulgência, então é isso que eu vou receber. As pessoas, assim como o André Luiz, né, recebeu a intercessão daqueles que continuavam orando por ele, e aquilo fazia diferença na vida dele. Tudo que eu faço de bom é levado em consideração, mas o que eu faço de ruim também automaticamente gera animosidade entre nós mesmos. É natural, né? A gente ainda é ser humano. O Divaldo fala numa das palestras dele assim, ó, para a gente aprender a perdoar, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que eu me magoo, é que eu ainda tenho ressentimento. O perdão não é uma coisa automática. O perdão é algo que a gente desenvolve. É algo que o indivíduo faz aquilo comigo lá, que me magoou, que me chateou, e aí eu tenho que ir trabalhando aquilo para que daqui a pouco eu me livre daqueles fluidos nocivos, negativos, para que eu consiga ficar em paz com aquele indivíduo, com aquele meu irmão. Mas isso, no nosso estágio evolutivo, é algo que nós vamos trabalhar, construir. Não é um perdão que se estabelece já automaticamente. Nós não somos ainda evoluídos a tal ponto. Jesus, ele não se magoou com os seus discípulos quando eles o abandonaram. Ele sabia a capacidade de cada um. O Humberto de Campos vai dizer que Jesus na cruz, ele é, naquele momento, rodeado de anjos que vem trazer para ele ali, naquele momento de dor e sofrimento, um pouco de consolação. E aí, Jesus chama um daqueles anjos e lhe fala aos ouvidos. Era o anjo da caridade, segundo Humberto de Campos, e ele pede assim, ó, vai lá à procura de Judas, porque Judas estava prestes a cometer o suicídio. E Jesus continua amando a Judas, aquele que o traiu. E nós, até hoje, infelizmente, estamos odiando Judas. Vocês conhecem alguém que se chama Judas? Nem o nome dele é repetido entre nós. Né? Eu era criança, perto da minha casa, a garotada juntava, com certeza, intuídos pelos adultos, né? Faziam bonecos do Judas para malhar o Judas. E Judas já é um espírito evoluidíssimo. Está muito distante de nós. O próprio Humberto Campos vem falar isso para a gente. Então essas leis, né, que nós estamos falando aqui, que nos dão aquilo que nós também concedemos para o próximo, ela tem que nos levar a pensar o seguinte, nós falamos agora há pouco, né? Essa humanidade cheia de guerras e sofrimentos aí para trás, quem é? Somos nós. Se houvesse uma lei do olho por olho, dente por dente, os 8 bilhões que estão encarnados hoje aproximadamente na Terra, seria uma multidão de aleijados, leprosos, que é todo mundo cheio de débito aí para trás. Aí o que Deus nos concede? Novas oportunidades. Ah, meu filho, você aprontou muito, mas vai lá de novo. Vai lá mais uma vez tentar, você precisa crescer, você precisa se redimir, você precisa aprender a amar. Então quando a gente vê a lei de Deus nessa relação nossa com esse Pai Criador, a gente compreende assim, é um Pai que ama, é um Pai que dá oportunidade, é um Pai que sabe que a gente tem possibilidade de fazer coisas boas, né? O Hermínio Miranda, ele tem no livro Diálogo com as Sombras, uma página que ele fala que é o processo de fuga, que quando o indivíduo está dialogando na sala mediúnica com uma entidade, o obsessor, por exemplo, uma entidade sofredora, que a gente tem que lembrar que muitas vezes o indivíduo faz o mal, ele faz o mal ao próximo como um processo de fuga. E nós temos muitas fugas, a gente acabou de falar, né, que por não nos conhecermos, por não nos analisarmos, por não nos aprofundarmos em quem somos nós, a gente pratica muitas espécies de fuga, fuga pelo álcool, fuga pela comida, fuga pelas drogas e até pela maldade. Às vezes aquele indivíduo que está lá perseguindo, né, aquele obsessor, aquele espírito obsessor que está lá perseguindo ferrenhamente alguém, ele não sabe que durante os últimos séculos eles têm invertido o papel. Vez ou outra, um está encarnado, o outro está desencarnado, aí daqui a pouco aquele que desencarna, o outro reencarna, e eles são obsessor e obsidiado, alternando de papel nesse caminho das lutas que nós vamos travando aqui na Terra. Compreendendo isso,
a gente percebe assim, gente, como é que é ilógico a gente odiar o outro? Como é que é ilógico você desejar o mal para o outro? Como é que é uma coisa que não nos ajuda em nada, guardar a mágoa? E como que Deus é bom, nos possibilitando viver, nos possibilitando até mesmo os desafios que surgem no nosso caminho. Porque eles vêm para trazer para nós a possibilidade do crescimento. André Luiz no Mundo Maior conta a história de um homem chamado Antídio. E o Antídio, ele era um alcoólatra. E o Antídio, ele vinha sendo ajudado constantemente pela espiritualidade. Até que chegou um momento que eles falaram assim, ó, ajudar o Antídio não está dando certo. Sabe o que a gente vai ter que fazer agora? Vou ter que arrumar um processo dele ficar numa cama doente por um tempo. Para ele poder refletir na importância da vida. Porque ele com saúde, ele vai para onde? Para o bar beber. E ele se alcoolizava, não trabalhava, deixava a família à míngua. Então, naquele momento, qual era o processo de cura para o Antídio? A doença. Será que a gente lembra disso? Que Deus às vezes nos dá a doença como um processo de cura? Será que a gente se recorda disso? Que a dor, né, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como a gente lê no Evangelho? Quando a gente lê isso sem compreender essa justiça divina, a gente pensa assim, não, isso aí não tem sentido não. Que história é essa de que Deus envia dor para os seus eleitos? Né? Então Jesus vai dizer para a gente, ó, é assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, meus irmãos, é o que nós estamos falando aqui ao longo da nossa conversa, né? Lei do retorno, a caridade, que é o amor em movimento que se expressa pela bondade, pela indulgência, pelo perdão. E nós lembramos de uma história, que eu vou resumir bastante, que está no livro Mensageiros, que é a história do Alfredo da Ismália. O Alfredo vivia uma vida encarnado, casado com a Ismália. Tinham filhos, eram relativamente felizes, né, no seu casamento. E o Alfredo tinha um sócio nos negócios dele, tinha muito dinheiro, e o sócio dele era o Paulo. E o Paulo, ele começou a se interessar pela Ismália, a esposa do Alfredo. E o Paulo começou a tentar destruir, minar o casamento do Alfredo, fazendo calúnias, né, difamando a imagem da Ismália. Só que o Paulo, né, fazendo isso. Só que o Alfredo, no início, ele falou, não, a Ismália tem um comportamento irrepreensível. Eu não posso aceitar isso que o Paulo está dizendo. Mas eles continuaram a ser sócios, trabalhando, ganhando dinheiro. Aí até que um belo dia o Paulo, tentando também, né, se insinuar com a Ismália, e a Ismália, delicadamente, ela sempre dava um jeitinho de disfarçar, né, que estava compreendendo que ele estava se insinuando para ela. Um belo dia, então, o Paulo fez o seguinte, ele plantou um homem dentro da casa do Alfredo. Esse homem ficaria escondido lá, e aí, naquele dia, o Paulo diria para o Alfredo, ó, hoje eu tenho a prova, se você voltar lá na sua casa, você vai encontrar um homem lá dentro com a Ismália. Para você ver que a Ismália não é essa mulher que você está pensando. E aí o Alfredo voltou para casa armado, chegou em casa arrombando as portas, o homem já estava preparado para pular a janela e fugir, deixou um chapéu para poder criar ainda mais aquela mentira, né, com mais poder, e fugiu e quase foi acertado pelos tiros que o Alfredo deu nele. E aí o Alfredo foi para cima da Ismália, nesse mundo machista que nós vivemos, onde é inaceitável, né, a traição por parte da mulher. Ele colocou a arma na cabeça dela e vou te matar. Mas a Ismália era inocente, eu sou inocente, chorando, né? E aí ele ficou com piedade dela, não matou a Ismália. Só que essa história se passou há muito tempo atrás. Ele conseguiu, na justiça, provar que ela, entre aspas, provar, né, que ela era uma mulher traidora, tirou os filhos dela, a possibilidade dela ver os filhos, entregou a Ismália para os pais. Ela morava numa região de fazendas, né? E aí a Ismália ficou lá, e o Paulo e o Alfredo foi para a Europa.
foi viver com seus filhos com um coração ralado de mágoa, ralado. A Ismália, por sua vez, ficou tão triste com aquela história, porque ela era uma vítima de uma mentira, de uma calúnia, que ela adoeceu, acabou adoecendo e desencarnou. Os anos passaram, e aí o Paulo, no leito de morte, ele pede para o Alfredo visitá-lo e fala assim: Alfredo, eu queria pedir o teu perdão, porque tudo que aconteceu com vocês é culpa minha, e a sua esposa era um anjo de pureza e eu fiz essa maldade toda. E contou a verdade para o Alfredo. O Alfredo odiou Paulo com todas as forças e foi procurar a Ismália, mas ela já tinha morrido, já tinha desencarnado. E aí o Alfredo já estava numa idade avançada, ele ficou mais tomado de ódio ainda pelo Paulo. Paulo desencarna e ele, de tanto ódio, ele acaba desencarnando e passando um período numa região de sombras e sofrimento, que é da lei. Ele era uma vítima também, mas ele guardou tanta mágoa que no mundo espiritual ele só pôde, naqueles primeiros momentos, se deparar também com todas as energias, com todos os fluidos, com todos aqueles que vibravam conforme ele também, e passou uma temporada no período, no local de sombras, né, e sofrimento. Depois ele foi ajudado pela Ismália, foi levado para uma colônia, e aí ele percebeu a necessidade de perdoar o Paulo. E o que o livro vai contar para a gente? Ele vai dizer que por muito tempo ele começou a pensar nessa possibilidade, levou o Paulo para essa colônia, passou a conversar com o Paulo e ficou ali por anos e anos e anos trabalhando esse perdão. Lembra que eu falei que o perdão não é uma coisa, no nosso estágio, uma coisa automática, que é uma coisa que a gente vai trabalhar, né? E o Alfredo conseguiu perdoar o Paulo e passou, depois de muitos anos, a amar o Paulo como um irmão. E ele estava numa situação tão diferente que ele passou a ser o administrador dessa colônia espiritual. E passou a ter o convívio da Ismália, que também naquele período do livro estava também desencarnada e numa situação melhor até do que a do Alfredo, mas que vez ou outra o visitava lá. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o nosso final, nós temos aí que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, né? Então a gente vai encontrar o Samson falando do Evangelho para a gente, que amar é ser leal, é ser probo, consciencioso, é suavizar as dores do próximo, é ver na humanidade uma família, né? Eu gosto da ideia de que a gente fica imaginando que amar, e é bacana quem depois quiser assistir uma palestra do Alberto Almeida, que se chama o que nós pensamos que é amor, mas não é. É muito interessante, porque ele vai dizer do amor do cônjuge, o amor dos filhos, o amor de irmão, o amor de amigo, né? E muitas vezes nós confundimos o amor com uma série de coisas e não é. Então, às vezes, o amor para nós é algo assim que está tão distante que a gente não compreende. Que você ser cumpridor dos seus deveres para com o outro, você atender bem uma pessoa no seu ambiente de trabalho, gente, isso é uma forma de amar. Você estar no trânsito e ser gentil para com o outro é uma forma de amar. Você estar na casa espírita tratando o outro com generosidade, com gentileza verdadeira, né? Estar no dia a dia com a nossa família e amparando um ao outro, gente, isso é uma forma de amar. Tem a frase popular, né, que quem ama, cuida. Então, o cuidado verdadeiro para com o outro é uma forma de amar. Então, os deveres do homem para com o próximo, eles se resumem no amor, né? É claro que a gente não vai sair daqui hoje, depois dessa breve conversa, então agora eu já estou amando como Cristo, mas a gente começa a cuidar do outro, começa a fazer os nossos deveres, nosso dever de casa, né? Começa a conviver com mais perdão, com mais indulgência, com mais bondade, e vamos amando. E nós temos aí, né, que esse é o Kardec dizendo para a gente que não podemos encontrar um guia mais seguro
a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos para nós. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência e mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles, né? Então a gente percebe aí a necessidade de nós fazermos para com o outro aquilo que passa a ser para nós um guia para que a nossa vida ela seja uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, uma vida que vai realizar a construção de um mundo melhor. E a gente que espera uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, a gente precisa compreender que essa construção ela se inicia dentro do coração da gente. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela criança, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, na esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Uma manhã de muito amor para nós todos. Agradecemos muito o Pedrinho, né? Sempre um estudo aprofundado e que mexe com a gente, né? Pena que ele não pode estar mais vezes aqui. Melhor ele esteve aqui, né, no mês de aniversário, mês passado, e atendeu o nosso convite e retornou no mês seguinte, agora em março. A gente agradece muito mesmo do fundo do coração. Você sabe o carinho que nós temos por você, pela sua casa, né? Aí está, como você disse no início, uma casa com a irmã de você, relaxa. Muito obrigado mesmo. E a gente agradece a presença de todos vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo hoje pelo Facebook. Quarta-feira que vem, a palestra do Rogério, nosso amigo aí, companheiro que trabalha aqui da casa, está lá atrás, com o tema Bem-aventurados misericordiosos, ok? As atividades da casa estão afixadas ali, no quadro de avisos, e a gente então vai encerrar essa primeira parte, pedindo depois que os 5 ou 6 passistas que tiverem condição se dirijam à sala de passe.
Então vamos agradecer a Jesus essa oportunidade, essa manhã fraterna, de muita luz, de muito esclarecimento, conhecimento a todos nós. Jesus, na sua infinita bondade, abençoe o nosso amigo Pedrinho e todos nós aqui presentes no salão, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós damos por encerrada a primeira parte, passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Muita paz a todos.